começar aqui com o Ricardo Frota. Ricardo, essa situação aí do Brasil não ter honra, né, desse tipo de situação, faz jus à fala do governador Romeu Zema em cobrar uma postura mais incisiva dos integrantes da Suprema Corte? 1 minuto e meio. Tá certíssimo, tá certíssimo. O que a gente está vendo aí não é comum e também não pode ser considerado algo normal. A gente está falando de uma Suprema Corte da qual a gente tem como referência todas as decisões de todos dos tribunais, primeira instância, segunda instância, baseado nas decisões do STF. Tem que ser referência. Na medida que o ministro se envolve claramente, a gente não está falando aí de um envolvimento simples, trocas de mensagens. Aliás, esse processo, as decisões do Toffoli deveriam ser anuladas, medidas cautelares, enfim, todas as decisões que ele tomou nesse processo, do qual ele era relator, deveriam ser desconsideradas e passar a se analisar de uma forma correta, de uma forma justa, de uma forma imparcial, porque o princípio da imparcialidade precisa prevalecer. Eu já vi casos de juízes aqui no estado de Rondônia, de primeiro grau, que se declarou por muito pouco, coisinha boba, se declarou impedido. Não posso fazer parte desse processo porque não me sinto na condição de uma pessoa imparcial. Então eu prefiro ficar fora, que outro juiz com imparcialidade possa analisar o caso e julgar. Então não é como... E no Japão é exatamente isso. A questão da honra, a vergonha de você ser pego, envolvido em corrupção, é tamanha que muitos deles preferem aí se matar, se suicidar, a ter que passar por isso. Não é o caso daqui, né? Daqui parece que todo mundo está acostumado com corrupção, a fazer coisa errada, e muita gente ainda aplaude, ainda acha comum. Eu não acho. Romeu Zema, seu posicionamento corretíssimo, a gente precisa ter hombridade. A Suprema Corte precisa agir de forma correta e precisa moralizar. Que aquele ministro que tem desvio de conduta, que saia, ou que o nosso Senado Federal comece a agir. Eles têm poder para isso. Basta usar e usar no momento certo, que é agora. Obrigado, Ricardo Frota. Olha só, pessoal, aproveitando aqui, aos telespectadores e internautas que estiverem participando, ele está de volta. Arnaldo Buiu, da Feijoada, está realizando uma feijoada solidária. No final do programa, a gente vai disponibilizar o banner. E para todos os telespectadores e internautas que encaminharem mensagem durante a nossa programação, vai estar participando, chega aqui bem próximo para vocês verem, a feijoada solidária para essa amiga muito querida, né? Serve 2 pessoas e as pessoas podem vir, o vencedor, né, ou a vencedora do prêmio, receber aqui na segunda-feira, tá bom? No horário comercial, a feijoada solidária em defesa de uma colega e está passando por alguma debilidade. Aí está aí na tela, né, Gesmel? Retirada das 11 às 14, vai ser no dia 22 de fevereiro, passando esse domingo, no próximo domingo, daqui a 9 dias, 22 de fevereiro de 2026, a feijoada, está aí o endereço, né? E aí, mande sua mensagem, diga qual é a sua percepção. Samuel, de igual cidade você fala. Pode falar, Arnaldo. Deixa eu acrescentar um pouquinho mais. Aqueles que contribuírem, está aí o Pix, eu quero fazer para você um outro agrado. No meu restaurante, que está ali em frente à maternidade, que é esse endereço, eu doarei para um que for sorteado 1 semana de almoço, ele escolhendo o meu cardápio de graça. Então vamos fazer o seguinte, Renato, para não colocar, tumultuar muito hoje, ligações, certo. A feijoada fica para hoje e na segunda-feira... Aqueles que fizerem a doação, porque eu só posso ajudar as pessoas com o meu trabalho e com o meu suor. Perfeito. Com o meu suor. Independente de matizes políticos e tudo mais, se você quer ajudar, eu vou sortear 1 semana, sim, de segunda a sexta, o Marmitex, do meu cardápio da semana, graciosamente, para aquele que contribuiu e que foi sorteado na aquisição dessa ajuda. É uma amiga que está precisando e eu faço isso para todo mundo. Coincidentemente, uma amiga. Eu já fiz para pessoas que eu não conheço nem nada, mas fica aí o apelo, né, da ajuda
e eu farei, no dia 22, a melhor feijoada do mundo. Obrigado, Arnaldo Buiú. É isso aí. Mande sua mensagem no 69 999 10 51 51. Participe, interaja. E quem não for sorteado, né? Faça aí o seu pedido e ajude essa feijoada solidária. 1 minuto e meio na tela para o professor Alexandre Porto. Professor, pode discorrer aí a respeito da situação atinente à fala do governador Romeu Zema, que disse que, né, em um país como o Japão, um integrante da Suprema Corte que tivesse supostamente envolvido numa malversação teria até mesmo se suicidado, e que no Brasil falta vergonha na cara aí, eu acho que dos integrantes, ou como no todo. A gente só tem que cuidar para não querer entender que ele diz que o Toffoli tem que se suicidar. Não, isso é uma questão cultural do Japão, que é verdade. O que ele falou ali é verdade, tanto no Japão quanto na Europa, e que no Brasil falta, sem dúvida alguma. Por isso que eu defendo já, mas nos outros países não é assim. Por isso que eu defendo que a Suprema Corte seja uma extensão da carreira da magistratura. Que a gente vê o próprio Toffoli, se você for olhar o histórico dele, você vai ver que ele não deveria estar lá na Suprema Corte. E por que ele saiu? Fala que ele pediu, a gente sabe que não foi, que nessa reunião secreta com possível vazamento, né, que, entre aspas, forçaram ele para sair. É uma pena, mas essa é a nossa realidade, essa é a nossa Suprema Corte. Vai acontecer o que com ele? Nada. Vão anular as medidas que ele tomou? Com certeza não vão, porque ali é casa de amigos. E amigo não maltrata amigo. Você pode ter certeza disso, não vai acontecer nada, está tudo certo. E a penalização dele, certamente ele vai abrir uma garrafinha de vinho de 2, 3 mil reais para tomar e degustar. Obrigado, professor Porto. Arnaldo Buiú, 1 minuto e meio na tela. Bom, tanto o Ricardo como o professor Alexandre explanaram muito bem. Mas como houve a defecção do ministro Dias Toffoli dessa relatoria, no direito nós falamos o seguinte: a coisa voltou ao status quo ante. Obviamente que tudo aquilo que ele fez não tem validade nenhuma, porque ele abdicou daquela condição e assumiu um novo relator, com novo pensamento, com nova proposta, com novo relatório, com novas atitudes. Mas o doutor Ricardo falou aqui uma coisa interessante, julgando. E num processo desse, sequer podemos subjugar. Ele volta para a estaca zero. E eu tenho dito o seguinte: na minha percepção de tudo isso, é que houve um grande acordão, que é triste. Porque quando você pega doutor Samuel, doutor Ricardo e professor Alexandre, o Renan Calheiros, e o coloca para ser relator de uma comissão de assuntos econômicos dessa fraude do Banco Master, já está indicado o seguinte: alguém vai se ferrar. E o primeiro vai ser o Vacaro. Obrigado, Arnaldo Buiú. Olha só.